E aí, galerinha dos Complicando Hardwares, beleza? Uma ótima tarde, noite ou dia para todos aqui presentes. Bom, no vídeo de hoje vai fugir um pouquinho do padrão. Vou mostrar para vocês alguns kitzinhos que eu não recomendo de vocês comprarem e o porquê disso aí. Então, se você gostou do tema do vídeo e quer ajudar o canal, já deixa um likezão cabuloso, se inscreve aí, porque cada um de vocês conta e dá um apoio tremendo pra nós. Vamos lá, primeiro kit que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse aqui na PC Motherboard Store. A gente tem aqui, ó, maquinista X79 placa-mãe LGA 1356, conjunto kitzinho E5 2420, 8 GB, tá? DDR3 SSC, RAM, tudo mais. O kit tá saindo por R$ 423. Eu acho que hoje esse é um dos kitzinhos mais baratos para você estar comprando, para você estar adquirindo aqui do AliExpress, tá? A gente tem uma placa-mãe da Maquiniche, legalzinha. A gente tem 8 GB de memória, uma quantia legal de memória RAM e um processador de 6 núcleos e 12 threads. Então, pera aí, Gohan. Você falou só vantagem, cara. Não tô te entendendo. Como assim não é recomendado a gente comprar isso daqui se você só falou ponto positivo? Olha lá, a placa-mãe tem até NVMe, USB e SATA 3, cara. Que isso, velho? Que isso, Gohan? Você tá maluco? Então, tropinha, basicamente, o porquê que eu não recomendo esse kit? A maioria dos kitzinhos que a gente tem ali aqui no AliExpress, né? O que mais compensa, o que mais salva o kit é o processador. A gente tem aqui um Xeon E5 2420. Se a gente vem aqui no site da Intel para olhar as especificações desse processador, a gente tem um processador aqui de 32 nanômetros, que não consome tanto assim, tá abaixo dos Core 2 Quad com seus 45. A gente tem 6 núcleos e 12 threads, que é uma quantia legal. A gente tem um TDP até que aceitável de 95 watts. O pormenor, né, o triste aqui fica por conta da frequência, né, que no caso é o clock que o processador trabalha. Então, tá, mas Gohan, no que o clock influencia? No que ele ajuda, no que ele atrapalha? Bom, basicamente o clock do processador é quem resume o tempo de disparo que vai ter entre um ciclo e outro, né? Que a gente tem aquela medida para saber o quão rápido é um processador, que é o IPC, né? Que a gente consegue saber quantos cálculos ele consegue fazer dentro de um ciclo de uma vez. Então, quanto mais alto o IPC do processador, mais rápido vai ser a sua distância entre um ciclo e outro. E resumindo, mais dados vão ser processados de uma vez. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem um Ryzen 5 1600 de 6 núcleos e 12 threads e um Xeon E5 2640V3 de 8 núcleos e 16 threads. O Ryzen 5 está com 90% de uso, mas está entregando 20 FPS a mais com 2640V3. Por que isso está acontecendo? Né? O 2640V3 com consumo menor, com uso menor do processador. Isso acontece devidamente, né? Exclusivamente por causa do IPC. Ou seja, o processador, né? O Ryzen 5 1600, mesmo com mais dele utilizado, né? Com uma carga mais alta, ele tem a disponibilidade dele mais tarefas por ciclo, né? Ou seja, mais quadros organizados. Ele consegue entrar em contato com a placa de vídeo, com as memórias, com o HD, com o SSD mais rápido do que um processador com IPC mais baixo. Então, o clock ele é nada mais nada menos do que a medida que a gente usa para saber quão distante vai ser de um intervalo de ciclos para outro. Então, por isso que esse kit não é muito interessante. Aqui a gente tem 1.9 GHz de base, que é o valor que ele começa, e chega até 2.4 GHz. Lembrando que esse Turbo Max ele é alcançado em apenas um núcleo, ou seja, é um processador que a gente tem 6 núcleos e 12 threads, a gente vai ter ali no CPU-Z, no MSI Afterburner, quando a gente estiver medindo o desempenho do processador, milhares de núcleos não vai chegar nessa frequência de 2.4. Vai ficar ali na casa dos 2.2, 2.1. Então, essa é uma frequência baixa para jogar. O ideal para estar jogando, hoje em dia, cara, é uns 2.8, 2.9, isso em todos os núcleos. Entendeu? Isso a gente consegue com um 2450, a gente consegue com um 2620 V3, a gente consegue com 2650 V2. Então, esse é um dos kitzinhos que eu não recomendo para vocês se o intuito for jogar, porque se vocês pegarem esse kit aqui e um kit i5 de terceira geração, contanto que o i5 não esteja gargalando com a placa de vídeo, ele vai dar mais FPS do que esse kit. Tá entendendo? E se a gente olhar hoje na OLX, a gente encontra kit 5 com 8 gigas por R$ 400. Então, fora a questão da gente estar correndo o risco de ser taxado aqui, e essa plataforma X79A não tem muitas opções de upgrade, tá? Então, a vantagem aqui se dá mais por conta dos núcleos, que é uma quantia interessante. Se você planeja fazer lives, fazer gameplay, esse tipo de recurso, vai ser interessante ter esse kit porque tem núcleos a mais. Então, basicamente, qual que vai ser o cenário? De um lado a gente vai ter um kit 5 de terceira, de um lado 2420. O kit 5 vai estar entregando, vamos supor, 80 FPS no Fortnite, e esse kit aqui vai estar entregando 65. Porém, o kit 5 vai estar a 100% de uso, ou talvez 90, 93. E esse kit vai estar a 60. Aí você fala, pô, mas o kit está a 60,
por que que ele não usa 100% para entregar mais performance? E isso acontece justamente por causa do clock baixo do processador. Se a gente olhar aqui um i5 de terceira geração, o clock dele é bem mais alto, ó. Por isso que os processadores que são visados para o consumidor convencional, que a gente tem clocks mais altos, porque são visados para tarefas baseadas no single core, que é jogar, assistir, mexer. Olha a diferença, ó, de 3.4 para de 3.4 de base, ele já sai de 3.4 vai até 3.8. Olha o 2420, nem o turbo dele alcança o base. A gente tem 1 GHz a mais só na base, ou seja, o i5 ele já vai trabalhar nessa casa aqui sem você tá nem jogando, sem você tá dependendo dele. Já o 2420 2.4 vai ser o máximo que ele vai te oferecer. É um kit ruim? Não é um kit ruim. Ah, cara, mas eu não quero saber de FPS não, quero jogar meu joguinho em modo história, uma placa de vídeo decentezinha, ou então meter um Full HD, colocar uns gráficos legal, sou mais jogo de história. Legal. Mano, mete marcha no kit. Você vai jogar legal, não vai ter perda de desempenho. Basicamente assim, tudo que esse kit roda, você roda num kit 5. Na verdade, ao contrário, tudo que um kit 5 roda, você roda nesse kit, dependendo do jogo um pouco melhor. Nos dias de hoje a gente já tem jogos que gerenciam melhor a quantidade de núcleos e threads do que os jogos de antigamente. O jogo de antigamente eles dependiam muito mais do clock do que da quantidade de núcleos e threads, né? Hoje em dia isso já não é tão frequente, mas ainda assim o clock é muito importante pra gente que tá buscando ali ter um desempenho jogando jogos, tá? Então, fica aí o aviso pra vocês. Esse é um dos kits que eu não recomendo. Mas fala, porra, mas acho que é o mais barato que tem, cara. Não, tropa. Aqui você adicionando R$ 18. R$ 18 por 440 você leva um kitzinho E5 2440. E olha só as especificações do 2440, ó. Vamos lá. Ó, olha lá. O 2440 ele já começa no limite do 2420. Ele já começa no limite. Arrogante, arrogante. Ele já começa com 2.4, entendeu? E jogando ele vai ficar ali na casa do 2.7, entendeu? Todos os núcleos vão ficar em 2.6 para 2.7 e um vai ficar beirando os 2.9 ali entre 2.8, que já é uma diferença bem relevante para quando a gente está se falando de jogos, tá? E a gente está falando de uma diferença de R$ 20, cara. Entendeu? Então eu acho muito mais válido vocês estarem adquirindo um kitzinho 2440. Eu vou fazer para vocês um segundo vídeo desse mostrando os kitzinhos que eu recomendo de vocês comprarem, as trocas interessantes, mas antes de mais nada, só para não soltar o vídeo assim à toa e ficar sem fundamento, deixa eu explicar para vocês quais os kits que eu não recomendo e por quê, tá? Bom, retornando ao próximo kit que eu não recomendo de vocês estarem adquirindo é esse kit aqui, X79 Motherboard 7. A gente tem aqui um Xeon E5 2640V2, uma placa-mãe que tem um design bem semelhante àquelas daqueles mais simples, né? Uma da Thermiter. E que é um kit que se parece bastante ok, né? A gente tem 16 GB de memória, 4 pentes de 4 GB, uma quantia interessante, um processador aí de 8 núcleos e 16 threads, então tá tudo ok com esse kit, cara. O preço não tá ruim, né? Não, viu, tropa? Infelizmente, o problema desse kit aqui, cara, é o mesmo do kit anterior. Se a gente olhar aqui, ó, esse processador 2640V2, ele começa com 2 GHz apenas, cara. Olha que loucura, o 2640V1 em jogos ia ter mais desempenho que esse cara. Acredite se quiser, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui as especificações do 2640V2. Ó, a gente começa em 2 GHz e vai até 2.5, cara. Ou seja, a gente já tem um clock baixo de lançamento. É praticamente o clock do 2420. Aí, mas nós tem 8 núcleos de 16 threads. Tudo bem, a gente tem 8 núcleos de 16 threads. Mas o que adianta? O seu processador tá ali a 30% de uso e seu jogo não passar dos 60 FPS, sendo que sua placa de vídeo tem mais desempenho para empurrar. Tá entendendo? Que é um desperdício de desempenho. Eu não recomendo. E lembrando que esse Turbo Max aqui ele é atingido por um núcleo só. Todos os outros 16 threads vão estar rodando ali na casa dos 2.3, 2.4. Ah, Gohan, mas eu já comprei esse kit, cara. Eu jogo de tudo com ele, eu gosto de desempenho. Cara, em nenhum momento eu disse que o kit é ruim, em nenhum momento eu disse que o kit é uma péssima compra. O que eu tô querendo mostrar pra vocês é os pontos do porquê tem opções melhores do que esse daqui. Então, esse também é um dos kits que eu não recomendo de vocês estarem adquirindo, porque em jogos o desempenho não vai ser tão interessante, né? Aqui, ó, do lado tem um 2640 aqui, só que é com 8 gigas por R$ 516. Se a gente pesquisar aqui as especificações do 2640, V1 é superior ao 2640 V2.
Aí você fala, ah, porra, mas o 2640V1, ele não é 8/16, ele é 6/12. Tudo bem, tropa, mas é aquela questão que eu falei pra vocês anteriormente. A diferença aqui vai ser pouca. No 2640V2, você vai ter ali um processador a 30% de uso, o jogo cravado a 55 FPS e não sobe mais que isso. Aqui você vai ter 60% de uso, mas o jogo lá na casa dos 70, 73 FPS, isso se sua placa de vídeo tiver condição de empurrar esses FPS, né? Então o clock, cara, é muito importante, velho. Muito importante quando o assunto é jogos. Agora, quero fazer live, quero fazer gameplay, quero ter um canal de tutoriais. Aí possa ser que mais núcleos seja mais interessante para vocês, tá? Então por isso que eu acho até mais interessante adquirir o 2640V1 do que o 2640 V2, tá? Você fala, ah, mas o 2640 V2, ele consome menos, ele tem uma litografia mais refinada. É, de fato, ele vai consumir um pouco menos e tem a litografia um pouco menos, um pouco mais refinada, mas no fundo, cara, você já vai estar adquirindo um kitzinho, os dois processadores têm um TDP de 95 watts. Então a diferença, cara, não vai chegar a ser 3 centavos por mês, comparando os dois processadores. Então, assim, eu acho muito mais vantagem vocês estarem comprando um kit cozinha um i5 2640 do que o 2640V2. Então, esse é mais um kit que eu não recomendo para vocês, tá? Mas se for a única opção, cara, e você quiser um kit com 16 GB, possa ser interessante, tá bom? Possa ser interessante para você. Então, é por isso que eu não recomendo esse kit com 2640V2, tá? É justamente pela questão do clock, ele não desempenha mais. Vocês podem ir no canal do Fafá e ver, ele fez um comparativo desse 40V2 com o 50V2, e vocês conseguem ver lá, cara. Esse 40V2, ele não deixa, olha só, ele não deixa o Warzone passar de 55 FPS, mesmo se abaixando tudo com uma 1060. Não deixa passar de 55 FPS. Por quê? Porque falta clock, né? Falta uma redução ali na transferência entre os ciclos, tá? Então, mais um motivo aí de vocês não estarem adquirindo esse kit é justamente essa questão, tá? Mas, caso vocês queiram comprar, livre e espontânea vontade. Esse vídeo aqui não é para dar ordem em ninguém. Só tô colocando a minha opinião em tese para vocês pensarem um pouco mais e ter mais uma opinião para refletir na hora de comprar, para chegar numa certeza, tá? Próximo kit que eu não recomendo pra vocês, né? É esse daqui que tá saindo por R$ 660. Pô, Gohan, mas esse daí eu vi uma parte do canal, cara. Todo mundo falando que esse kit é mó bom, tem um excelente desempenho, 16 GB de memória RAM, processador bruto, single core melhor que de 5, cara. Que você tá falando que esse kit não é bom, velho? Bom, tropinha, esse kit de fato é um kit interessante. A gente já tem 16 GB de memória RAM, tem a placa-mãe da Thermiter convencionalzinha, mas já temos SATA 3 pelo menos e NVMe e um processador muito bom, que é um i5 2689. Esse aqui a gente está falando de um processador que começa ali na casa dos 2.9 GHz. Olha só, ele começa com 2.9 e vai até 3.6, tá? Olha só. Ah, não, perdão, eu me enganei. Ele começa com 2.6 e vai até 3.6, ou seja, a gente tem 1 GHz de boost nesse processador. É um processador muito bom. Mas vocês devem ter associado que não é só ser bom, né? Se ele é bom, ele vai consumir mais também. E aqui que tá o problema desse kit. O Xeon E5 2689, ele é um processador que ele tem 8 núcleos, 16 threads, tem uma frequência legal, porém o TDP dele é 115 watts. E o que eu tenho que desmistificar para vocês aqui, explicar nesse vídeo é uma ideia errada, né? Que muita gente está tendo hoje em dia que o importante para o processador potente rodar na placa-mãe é essa região não esquentar, né? Que para quem não conhece, essa é a região do VRM, né? É a região que é a voltage regulator model, né? Que é a parte da placa responsável pela alimentação que vai chegar aqui no processador. Então, por exemplo, a gente tem um processador aqui, nessa entrada de 8 pinos aqui da placa-mãe, chega a 12 volts, direto da fonte. E esses 12 volts, eles são convertidos para o overclock do processador, que é a voltagem que o processador trabalha. Então, o processador, vamos supor que ele trabalha a 1.2 volts. Qual que é o problema aqui? Porque quanto mais fases, né, a gente tiver aqui, mais dividido vai ser essa carga. Então não vai ser um estresse muito grande para a placa-mãe de estar alimentando esse processador com consumo maior. Então, geralmente, quando a gente coloca um processador topo de linha nessas placas-mãe mais simples, essa região esquenta muito. E aí o que o pessoal faz? Ah, coloca um fan para esfriar, coloca aquele cooler vertical que vai esfriar essa região. O problema tá que aqui embaixo, tropa, não passa calor, né? Passa calor também, né? Mas aqui o principal não é um calor que vai estar passando, é a energia, é a alimentação. Então esse processador, ele vai demandar mais do que um processador mais de entrada como um 2650V2, por exemplo, que eu já recomendo no lugar. Então você fazendo essa troca desse kit 2689 para um kit com 2650V2, você vai ter um pouquinho menos de FPS nos jogos, porque o single core
do 2689 é melhor, visto que ele tem um clock maior, porém você vai ter um kit muito mais duradouro. Se você comprar esse kit, você ligar ele, não vai funcionar? Se abrir um jogo não vai rodar? Vai funcionar, vai rodar. Mas vai chegar certo dia que você vai estar usando seu PCzinho normal lá e de repente seu kit vai desligar e não vai ligar mais. Simples assim. Então tem coisas que não dá para economizar, tá, tropa? Mas fala, mas os caras tá vendendo, então os caras confia. Então é justamente essa questão, né? Ninguém que monta um computador fica jogando 24 horas, fica 100% do tempo jogando. Vai ter tempo que o computador vai estar desligado que você não vai estar utilizando e essa região vai se manter fria e em descanso, né? Porém, não dá para garantir isso daqui e falar que vai ter um tempo de vida útil muito longo, porque é um circuito mais defasado, mais simplificado, é uma placa-mãe mais de entrada. Se você pesquisar aqui no AliExpress x79 motherboard, filtrar pelas mais em conta, vai aparecer placa-mãe com design igualzinho essa daqui. Talvez mude a cor para um amarelo e vermelho, que é igual aquela da Killsbury, mas vai ser o mesmo projeto de placa-mãe, que é o projeto mais simples. Então, esse também é um dos motivos de eu não poder estar recomendando esse kit para vocês, tá? Se vocês comprarem, compre por sua conta e risco. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas quem garante para você que vai durar? Ninguém, beleza? Então, fica meu adendo aí para vocês, mas caso vocês queiram estar adquirindo aí fica por sua conta e risco. Esse kit tem um bom desempenho, mas tem essa ressalva que eu falei para vocês. Bom, pessoal, o último kit, né, que eu não recomendo para vocês estarem adquirindo é esse kit aqui com a placa-mãe da Thermiter, é um X99 e tem duas ressalvas sobre esse kit, meu Deus do céu. Vamos lá que eu vou dizer para vocês quais são as ressalvas desse kit, tá? Primeiro, o processador que a gente tem aqui é um i5 2640V3, processador de 8 núcleos, 16 threads, muito bruto. Então essa é a ressalva positiva, não negativa, Gohan. Não, cara, não, também não. Tem uma ressalva negativa nisso, porque é justamente igual o caso que a gente viu anteriormente. Se tem mais desempenho, consome mais. É assim que funciona. E essa placa-mãe, se a gente notar, cara, é idêntica ao projeto daquela X79. É idêntica, olha aqui, tropa, é o mesmo dissipador, ó. A gente pode ver, ó, idêntico, só mudaram a cor. Então, o que que os caras fizeram desse projeto, né? Para esse projeto. Essa região aqui é onde fica o chipset da placa-mãe. Ele que controla qual placa-mãe e qual suporte que ela vai ter. Então, por exemplo, aqui eles tiraram um H61, que é segunda e terceira geração, né? Igual que tem aqui um H61, segunda e terceira geração. E colocaram um H81, que é quarta geração, Haswell. Entendeu? Simples assim. Fizeram isso. E o socket do processador eles trocaram, obviamente, que o encaixe de um X99 para um X79 é diferente. Por isso que são pinagens de semelhantes. A gente tem LGA 2011, ou seja, a gente tem 2011 pinos da primeira geração e LGA 2011 V3, que são 2011 pinos da terceira geração, tá? Então, esse é um parecer que fica negativo para essa placa, que é uma construção muito simples. E uma coisa que dá para fazer nessa plataforma X99, que não dá para fazer nessa X79, é um lock do Turbo Boost. Então, mas o que é um lock do Turbo Boost? E por que eu vou fazer isso? Cara, um lock do Turbo Boost nessa plataforma, ele dá muito mais desempenho para o processador. Porque que acontece? Lembra que eu estava falando para vocês que os processadores ele tem essa margem que ele trabalha? A frequência que ele inicia ali na casa dos 2.5 e ele vai até 3 GHz, porém um núcleo apenas roda 3 GHz. Na própria definição da Intel a gente tem aqui, ó, frequência turbo máxima é a frequência máxima de núcleo único a qual o processador pode funcionar, usando a tecnologia Intel Turbo Boost, se presente Intel Thermal Velocity Boost. A frequência é medida em GHz ou bilhões de ciclos por segundo, ou seja, apenas um núcleo desses 12 threads, desses 6 núcleos, vão estar rodando próximo dessa frequência e os outros vão estar no intermédio entre essa e essa. Um Lock Turbo Boost faz todos os núcleos estar rodando nessa frequência aqui. E aqui que tá o problema, porque é muito caricato, é muito chamativo. Você tá ali no seu PC rodando o jogo a 30 FPS e você sabe que você fazendo uma configuraçãozinha, o jogo vai pular para 50. E aqui que tá a cilada. O 2640V3 em estoque nessa placa-mãe possa até que ser que aguente, tá? Vai ficar ali meio cabreiro, mas a gente tem um consumo semelhante ao de um 2650V2. E a gente tem placas-mães X79 com a construção idêntica a essa que funciona perfeitamente com o 2650V2. Então o 2640V3 em estoque possa ser que até funcione, mas aí que tá, que você vai ficar ali querendo, pô, seu dinheiro vai ficar coçando pra fazer um Lock Turbo Boost, não tem jeito, você vai querer fazer o bagulho, porra, desempenho de graça, quem não quer, cara? E aí, essa é a principal ressalva desse kit, porque é um kit até que interessante, né, porém, tem essa questão do processador, e se você não tiver ciente, você vai acabar fazendo caca, tá? Outro ponto muito errado desse kit é que a gente tem apenas um pente de memória, tá? A gente tem um pente
de 16 GB. Então, cara, qual que é um dos pontos fortes dessa plataforma X99? A gente tem o suporte para Quad Channel, né? No caso, cada slot desse de memória, numa placa-mãe Dual Channel, a gente tem 64 bits em cada um dos canais para totalizar os 128 bits de contato com o processador, ou seja, são 128 bandas, né? 128 bandas de transferência entre o processador e as memórias. Para quem não sabe, as informações que o IPC do processador processa, né, que os ciclos do processador processa, vêm da memória RAM. Então, quanto mais rápido e quanto mais informação chegar num certo período de tempo, mais rápido o processador vai operar também. Então, esse é um ponto muito forte dessa plataforma, né? É o suporte Quad Channel. Se a gente vê aí um Ryzen 5 5600X, um Ryzen 5 3600, um i5 10400F, a gente tem o que? Dual Channel, ou seja, apenas dois canais, entendeu? A gente é limitado nesse ponto de vista. Então, é uma vantagem desse kit e nesse kit aqui você não vai você não vai poder estar usufruindo dessa vantagem, porque aqui, cara, o ideal seria o quê? Dois pentes de 8 GB para totalizar 16, pelo menos a gente teria Dual Channel ativo, né? Se essa placa-mãe for Quad Channel, cada um desses slots vai ter 32 bits de comunicação com o processador. Então a gente vai ter um single channel se a gente colocar um pente só, se a gente colocar dois Dual Channel, se a gente colocar 3 Triple Channel, se a gente colocar 4 Quad Channel. Nota que em nenhuma das ocasiões se encaixa isso daqui, porque Single Channel é o pior dos cenários. Entendeu? Então, mas essa placa-mãe é Dual Channel, cara. Piorou, cara. Porque para você ativar, você vai ter que estar com dois módulos no mínimo, um aqui e um aqui, para estar fazendo a conexão direta, né? Tá unindo a taxa de bit das duas memórias para a gente ter um acesso mais rápido ao processador. E outra coisa, que essa memória aqui é de 3.200 MHz, cara. Aí tu fala, mas quando eu trocar de kit eu posso usar essa memória ECC. O que é memória ECC? Memória que é exclusiva para a plataforma de servidor. Você não pode colocar no seu Athlon, você não pode colocar no seu Ryzen 5, no seu Ryzen 7, no seu i5, no seu i9. Você não pode. Então você vai estar literalmente pagando uma memória mais cara, sem motivo, sem necessidade. Entendeu? Sem necessidade. É isso que vai ser. Vai ser sem necessidade. Beleza? Então, esse processador aqui, o 2640V3, ele sobe memórias de até 1866 MHz. Então, cara, não tem necessidade de estar vindo com a memória dessa, beleza? Então, bom, no mais do vídeo foi esse. Espero ter sanado alguma das dúvidas de vocês. Comenta aí abaixo se você concorda comigo, se você discorda de mim. Comenta aí qual kit que você usa. Se você usa algum desses kits que eu montei no vídeo e não concorda com o que eu falei, deixe seu relato aí pro pessoal que está interessado em comprar. Saber também a opinião de outras pessoas. Bom, no mais do vídeo foi esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu!